Amém. Meus irmãos, vamos então àquilo que o Senhor tem para nós esta noite, em sua palavra. O resumo da mensagem de domingo, depois os irmãos poderão ver a mensagem na sua íntegra, né, no YouTube, está disponível lá, para que os irmãos possam ver. Nós temos trabalhado durante todo o mês, esse mês, sobre voltar ao início, né? De volta ao início. Nós temos falado sobre voltar ao primeiro amor, sobre voltar à adoração, sobre voltar à comunhão, sobre voltar a sermos igreja simples, voltarmos a pregar o evangelho simples, com poder que o evangelho tem, sem muitos enfeites, sem muitos rodeios, né? Segundo aquilo que o Senhor já preparou para a sua igreja, dando à igreja poder, dando à igreja sabedoria, dando o seu espírito à igreja. Então, como nós temos falado, precisamos voltar ao início do primeiro amor, precisamos voltar às primeiras obras, como igreja e como cristãos. Nós temos a questão igreja, quando nós nos juntamos para fazer para fazer as coisas, né, juntos, louvando a Deus como igreja, mas também temos a nossa vida pessoal como cristão, como nós estamos, né? Onde é que nós estamos e o que temos feito. E a palavra que nós trouxemos domingo foi de volta à comunhão. E o texto que nós lemos foi Gênesis 2, versículo 8 a 13, que diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: aonde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse a você que estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Peça a Ele que venha falar ao seu coração. Amém? Pai amado, Pai de bondade, neste momento, ó Deus, diante de Ti, nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações, assim como o Senhor já tem falado, Pai. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe com a Tua palavra. E eu creio, ó Deus, que só na leitura desse texto o Senhor já tem nos abençoado, porque o Senhor já tem nos ensinado muito, Senhor Deus, com essa história, Pai, aquilo que aconteceu, a queda, Senhor Deus, da humanidade. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a cada dia a termos mais e mais comunhão contigo, aproveitando, Senhor Deus, essa oportunidade, a oportunidade que o Senhor nos deu, através de Cristo Jesus, de reatarmos aquilo que estava, Senhor Deus, solto, de voltarmos, ó Pai, de onde nós saímos, ó Deus, a voltarmos ao início de todas as coisas, a comunhão contigo, Pai. Tu desejas, ó Deus, que venhamos a ter uma comunhão contigo. Tu desejas, ó Deus, que venhamos a ter, ó Pai, contigo conversas, ó Deus, intimidade, Senhor Deus, e que o Senhor, ó Pai, nos abençoe, Pai, para que dia após dia, nada nem ninguém possa nos separar, Senhor Deus, dessa Tua presença, deste Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, falamos domingo então sobre esse texto, falando sobre de volta à comunhão. Trouxemos aí algumas informações teológicas de um Deus que é espírito, mas que também de um Deus que ele é um ser pessoal, né? Ele é espírito pessoal plenamente bom, que em santo amor cria, governa e sustenta todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Sendo ele um espírito pessoal, ele quer ter conversas conosco, ele quer ter intimidade conosco, ele quer ter comunhão conosco. E o texto que nós acabamos de ler prova exatamente isso. Primeiro, porque a palavra diz que o Senhor vinha na viração do dia para conversar com Adão e Eva e ter com ele ali comunhão. E olhando um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus tremendo do jeito que ele ainda se importa conosco. Quando nós falamos sobre o salmista dizendo, né, quem é o homem para que tu te lembres dele, e o filho do homem para que te preocupes com ele, né? Formaste um pouco menores do que os anjos e coroaste de glória. Então nós temos visto aí, meus amados, o homem com toda a sua pequenez, o homem, apesar do seu pecado, apesar das suas dificuldades, apesar da sua separação de Deus, do Éden, onde havia uma comunhão plena com Deus,
houve ali uma queda, mas Deus continua falando com o homem, Deus continua conversando, Deus continua interagindo a ponto de se aproximar de nós cada vez mais. O Senhor, ele vai se revelando na história ao homem, e nós falamos que a partir do momento que nós, como pecadores neste mundo, nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos, Deus teve compaixão de nós. Quando nós falamos compaixão, nós lembramos de misericórdia. Deus teve misericórdia de nós, meus amados, mas Ele teve misericórdia de nós porque Ele nos ama. Ele teve misericórdia de nós porque Ele se preocupa conosco. Ele teve misericórdia de nós porque Ele quer ter comunhão conosco. E a palavra misericórdia significa colocar o coração na miséria, colocar o coração na nossa miséria. Deus colocou o coração dele na nossa miséria e se aproximou de nós porque Ele deseja ter comunhão conosco, meus amados. E o que nós vemos aqui nessa história da queda do homem é Deus conversando com Adão, mesmo após a queda. Deus poderia chegar diante dele e falar: você errou, vai para o inferno, acabou, não tem mais conversa. Mas você consegue perceber que nesses versículos, do versículo 8 ao versículo 3, quantos diálogos tem aqui de Deus com Adão? Deus é o sabedor de todas as coisas, mas Ele quer conversar com você, Ele quer conversar comigo, Ele quer ter intimidade contigo, quer ter intimidade comigo. E a realidade, meus amados irmãos, é que o tempo todo Deus está conversando com Adão, já sabe qual é a intenção do coração dele, já sabe aquilo que passa no coração dele, mas mesmo assim, ele continua querendo conversar, ele continua querendo ter intimidade. E o que nós vimos aqui nesse texto, meus amados, é o Senhor indagando Adão, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Nós vemos que o pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado nos afasta dessa comunhão que nós temos com Deus. Mas uma vez que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, meus amados irmãos, nós sabemos que Ele venceu o pecado. E através do sangue dele nós podemos ser purificados. Nós fomos novamente religados ao Senhor. Então nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É essa que é a realidade. Nem a morte, nem a profundidade, nem a altura, nem anjos, nem principados, nada mais pode nos afastar da presença de Deus, uma vez que nós fomos justificados por Cristo Jesus. Mas o que nós vemos aqui no jardim, meus irmãos, e que muitos se encontram nesse exato momento, nesta mesma situação, distantes de Deus por causa do pecado, porque não reconhecem as suas falhas, não reconhecem os seus erros, não reconhecem os seus pecados, não reconhecem que são pecadores diante do Senhor, que estão afastados da sua presença por causa do pecado, não reconhecem Jesus Cristo. Então ficam como Adão e como Eva, se escondendo de Deus. E a palavra, meus amados irmãos, diz que eles estavam escondidos ali no jardim, mas o Senhor chamou o homem perguntando: aonde é que você está? Perguntando a Adão. Você acha que Deus não sabia onde é que ele estava? Deixa eu te fazer uma pergunta: você acha que Deus não sabe onde você está? Você acha que Deus não sabe quais são os seus pensamentos? Você não sabe que Deus sabe quais foram os seus erros? Quais foram as palavras erradas que você disse? Quais foram os pensamentos impuros que você teve? As atitudes erradas que você teve? Você acha que Deus não sabe? Mas mesmo assim Ele continua perguntando: onde é que você está? Porque Ele quer saber. Ele quer que você diga. E a realidade que nós falamos, meus irmãos, é que uma vez que a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus é cortada, a nossa comunhão com o homem também é cortada. A nossa comunhão com o homem também tem problemas, também tem dificuldades, quando nós temos dificuldades com Deus. Nós falamos aqui sobre uma cruz, uma coluna vertical que representa o nosso contato com Deus, aqui na terra e no céu, uma coluna vertical. E também uma coluna na horizontal, que representa o nosso contato conosco, com os nossos irmãos. E a realidade é que se você tirar a coluna central, a coluna do centro, que é a horizontal, ela cai. Então não há sustentação, não há intimidade, não há comunhão entre o homem. O que nós podemos ver aqui é exatamente isso. Ele coloca a culpa na mulher. Ele diz ao Senhor: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi você comer? E aí então o homem começa então a jogar a culpa para outro homem, para agora a mulher. E ele disse: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto e eu comi.
Então ele joga a culpa em Deus e ele joga a culpa na mulher. O Senhor me deu a mulher, eu não pedi, e ela me fez comer do fruto. A culpa é dela. Olha a comunhão de Deus, quando ela é cortada, a comunhão com os nossos irmãos também como são cortados. E quando nós temos, meus amados irmãos, a religação com Deus através de Jesus Cristo, essa comunhão com o próximo é possível. Sabe por quê? Porque a partir daí nós vemos quais são os frutos do Espírito em Gálatas 5, versículo 22. O que é que nós vemos lá? Nós vemos ali situações que nos fazem ter um contato com quem? Para que eu preciso de temperança? Para que eu preciso de amor, de alegria? Né? Para que eu preciso, meus amados, de todo o fruto do Espírito? Para ter comunhão com Deus? Se você for olhar os frutos do Espírito, você vai ver que geralmente a gente coloca em prática com o próximo. Não é verdade? Quando nós estamos em contato com outras pessoas. Quando o Senhor, quando a gente fica bravo e a gente quer falar qualquer coisa, a gente pensa duas vezes e o Senhor nos dá ali temperança, né? Mansidão, e a gente pensa duas vezes. Então, através do Espírito Santo é possível a religação entre Deus e entre a comunhão com o próximo. Deus pergunta à mulher. Disse o homem, foi a mulher, né? Então o Senhor perguntou à mulher, o que é que você fez? Então ela joga ali a bola para a serpente. A serpente me enganou e eu comi. O que nós falamos domingo aqui, meus amados irmãos, é que o ser humano, olha a dificuldade que o ser humano tem de reconhecer o seu erro. Olha a dificuldade que o ser humano tem de reconhecer o pecado. Não era tão simples Adão e Eva olhar para Deus e falar assim, eu errei, a culpa é minha, me desculpa, sei que sou merecedor, né, do fogo, mas tem misericórdia de mim. Nós estamos arrependidos, não era isso que nós queríamos, não era esse o nosso desejo. Mas você vê a dificuldade que o homem tem em reconhecer o seu erro. A dificuldade que o homem tem em pedir perdão. Em nenhum momento dessa história, como nós falamos domingo passado, você enxerga Adão reconhecendo o seu erro, Eva reconhecendo o seu erro e falando, sim, nós erramos. Eles simplesmente só jogam a culpa para o outro. E é o que nós fazemos hoje em dia. Nós erramos e transferimos a culpa. Nós erramos e transferimos a culpa. Nunca a culpa é nossa, a culpa é sempre do outro. Foi exatamente isso que eu preguei domingo e é exatamente isso que estou trazendo para vocês hoje. O ser humano continua muitas vezes o mesmo. Nunca reconhece seus pecados, nunca reconhece seus erros e transfere o seu erro para o outro. E aí, meus amados irmãos, o que nós falamos domingo passado foi que uma vez que o Espírito Santo veio para habitar no homem, a palavra que nós falamos é que o Espírito Santo veio para fazer na vida do homem aquilo que Adão e Eva não teve capacidade de fazer lá no Éden. Reconhecer os seus erros. Uma vez que o Espírito Santo nos convence do pecado, uma vez que Ele nos convence do juízo, uma vez que Ele nos convence que nós somos merecedores do juízo eterno, da morte. Então o Espírito Santo vem agora na vida do homem para fazê-lo reconhecer que ele pecou diante de Deus e que ele tem pecado diante de Deus. E aí então nós chegamos a Atos 2, onde Pedro prega o Evangelho, onde a descida do Espírito Santo, as pessoas ouvem ali e elas são compungidas. O Espírito Santo ali as incomoda a se acertar. E quando eles falaram, olha, você mataram o autor da vida, a verdade, a palavra diz que eles sentiram ali aquele peso no coração deles e disseram, e agora, irmãos, o que faremos? Nós erramos. Sim, verdade, nós matamos. Nós não vemos agora eles jogando a culpa para outras pessoas. Não, foi Herodes. Não, foram os gentios. Não, foram os fariseus, não fomos nós. Não, foram os samaritanos. Eles que mataram Jesus. Não estão fazendo como Adão e Eva, um jogando em culpa para o outro. Não, foi o diabo que matou Jesus. Foi ele que incentivou. Não, eles estão ali diante do povo. E eles reconhecem o seu erro e dizem, e agora, irmãos, o que faremos? Ninguém jogou a culpa para ninguém. Todo mundo assumiu a bronca. Nós o matamos. Se não matamos com palavras, se não matamos com atitudes, o matamos porque não fizemos nada para salvá-lo daquela cruz. Nós temos culpa. E agora o que fazemos? E a palavra
que religa o homem a Deus está na boca de Pedro, quando ele diz: cada um arrependa-se dos seus pecados, se convertam a Jesus Cristo e sejam batizados no nome dele para a remissão dos vossos pecados. A promessa é para mim, a promessa é para vocês e para os seus filhos. A promessa são para todos aqueles quanto o Senhor chamar. Meus irmãos, a promessa é para mim e para você, para as nossas famílias, para todos aqueles quanto o Senhor chamar. E Deus está nos chamando para a comunhão com Ele. Deus está nos chamando para voltarmos do lugar da onde nós saímos. E a pergunta que eu faço para você é a mesma que o Senhor fez a Adão: aonde é que você está? Quando se trata de comunhão com Deus, quando se trata de alegria de estar na sua presença, quando se trata de servi-lo, quando se trata de voltar a essa comunhão e essa intimidade com Deus, aonde é que você está? Se escondendo atrás do erro dos outros? Se escondendo atrás dos seus pecados? Se escondendo atrás de desculpas para não ter uma comunhão mais íntima com o Senhor? Ou o Espírito Santo de Deus te incomoda neste momento, para que você reconheça que você é um pecador diante de Deus e que você carece da graça do Senhor, o favor que nós não merecemos, o favor que nós não merecíamos. Isso é graça, e não tem graça maior do que estar na presença do nosso Deus, de volta ao jardim, o lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído. Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos realmente buscar essa comunhão e essa intimidade com Deus já aqui nessa terra, uma vez que um dia Jesus Cristo voltará e toda dor será tirada, toda lágrima será enxugada e nunca mais estaremos distantes da presença dele, porque nada nem ninguém poderá nos separar, ou pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu e o seu Senhor. Amém? Amém. Nós vamos cantar mais uma música, meus amados, e depois nós vamos orar ao Senhor encerrando o culto desta noite. Amém. Vamos cantar o hino 300 do cantor cristão. Vamos ficar em pé. Vamos dedicar e consagrar nossas vidas ao Senhor.